A Bíblia onde nós meditamos nos fala de um episódio muito terrível. Quando digo terrível, eu estou a referir ao mover e a capacidade de Deus em fazer as coisas acontecer. Aleluia, Jesus. A Bíblia nos diz que em Israel havia uma seca imensa. Seca essa que proveio através da boca de um profeta. O profeta, quando nós entendemos aqui, nós entendemos que um profeta tem a capacidade de abençoar, assim como de amaldiçoar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Era um tempo em que em Israel, dizemos assim, havia uma grande perturbação na arena espiritual. O povo de Deus já estava a cambalear pelos dois caminhos. Então, uma coisa, existe aquilo que se chama, existem pessoas que se chamam pagãs e existem pessoas que retornam ao paganismo por não entender ou não dar importância ao caminho da luz. Aleluia, Jesus. O povo de Israel era uma nação eleita. Era uma nação escolhida por Deus. Era uma nação em qual Deus um dia olhou e disse que através deste homem eu irei erguer um povo específico, um povo peculiar para me adorar. Era um povo que aprendia na escola, eu posso dizer assim, aprendiam as leis de Deus. Da mesma forma que nós aprendemos a vogais, aprendemos a contar, Israel naquela época aprendia aquilo que eram os mandamentos de Deus. Então quer dizer que há um perigo maior quando uma pessoa está perto das coisas as quais provém de Deus e ainda anda em dois caminhos. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz que havia seca essa proferida pela boca de um profeta. Aquilo que é chamado pela boca de um profeta somente irá ser expulso pela boca de um profeta. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, a Bíblia nos diz que Acabe, Elias vai se apresentar ao Acabe. Mas uma coisa acontece. Acabe sabia que era a palavra de Elias, ao qual falara que não haveria chuva em Israel. E quando Elias se apresenta a Acabe, a Bíblia nos diz que ele fala ao Elias, diz que você é o perturbador da nossa nação. Entenda uma coisa. Existem momentos em que a voz profética, por não ser dada em conta, acaba se tornando perturbação. Aleluia, aleluia. Isto que eu estou a pregar aqui é palavra, né? É vida, né? Mas existem pessoas, porque não estão no caminho, estão perturbadas. Vocês estão entendendo isso? Aleluia. A voz profética, quando chega ao nível de ser tornada comum, acaba sendo uma perturbação. A voz profética, quando chega ao nível de ser entendida normal, acaba sendo uma perturbação. A Bíblia nos diz que Elias apresentou-se a Acabe, e Acabe, além de ver solução na presença do profeta, ele viu perturbação. Vocês entenderam isso? Existem pessoas que, além de ver coisa boa, porque não estão conectados na bondade da qual você vive, vê coisas más. Aleluia, aleluia. Mas isso acontece por causa de algo que é chamado no meio de uma pessoa. Aleluia, aleluia. Essa coisa chama-se altar. Altar é um lugar do encontro entre o homem e a divindade. Altar é um lugar alto. Isso quer dizer que é um lugar onde o homem prepara para se encontrar com uma certa divindade.
Existem pessoas que converteram os seus altares, aleluia, altares que glorificavam a Deus, para começarem a glorificar os seus próprios corpos. Existem pessoas que modificaram altares que adoravam ao Senhor para começarem a adorar a sua forma de viver. Aleluia. E quando há alguma perturbação, saiba que há um altar que fala. Vocês entenderem? Aleluia. Quando há alguma coisa fora do comum, é porque há um altar que chama. A Bíblia nos diz que Acabe havia instituído na nação israelita uma outra forma de adoração. Entenda uma coisa, não quer dizer que as pessoas não crescem no Espírito, crescem, mas há algo que nos remete a Deus. Quando há algo que nos tira do sério, quando há alguma evolução duvidosa no meio evangélico, quer dizer que há um altar que se levantou que é diferente da vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Aleluia. Hoje em dia, evangelho tornou-se uma forma das pessoas buscarem dinheiro. Aleluia. Hoje em dia, igreja é um sítio onde as pessoas só vão quando tem problema. Quer dizer o quê? Que é um altar sim, mas o altar está corrompido. Por quê? Porque o propósito de se achegar a ele é diferente. E sempre que o propósito é diferente, quer dizer que também há uma troca de identidade. Há uma troca de divindade. Quer dizer que se ontem eu adorava a Deus porque eu era um verdadeiro adorador, e hoje somente me entrego à adoração porque quero ser visto, quer dizer que há uma nova divindade. Se ontem eu pregava a palavra para pessoas se converterem, e hoje eu prego para convencer as pessoas, quer dizer que ainda é o altar, mas aí há troca de divindades. Aleluia, aleluia, aleluia. Não está como assim, deixa isso mais lá com o evangelho. Kuthi umuntu lokho okhalita hlomelanyana kuiprisi ngaphaletela achangala livre. Mas se tudo estiver caprichado, há de estar. Entenda uma coisa, não estou a dizer que todos que estarão, porque isso vai acontecer, estão a servir outros deuses, não. Eu estou a dizer que há alguma compreensão que confunde a mente das pessoas. Essa confusão provém de um certo altar. Aleluia, aleluia. Existem altares que estão em chamas. Esses são intocáveis. Existem altares que chamam pessoas. Toda a ação que te remete ao erro, sabe que é um altar que se levantou nesta área. Toda área na sua vida que está conturbada, quer dizer que há um altar que se levantou nessa área. Aleluia, aleluia. E Acabe olhava para Elias, não via solução, via confusão. Por quê? Porque o altar o qual ele estava estabelecido, Elias era um problema para ele. Existem pessoas que estão submetidos em certos altares, que quando um certo homem de Deus fala, pensam que é loucura. Não é porque é loucura o que ele fala, é o altar que foi estabelecido em ti que está falando. Aleluia, aleluia. O Senhor logo, mas estou a falar coisas para te edificarem. E além de você ser edificado, você acaba estando perturbado. Essa perturbação não está a vir através daquilo que eu estou a falar, não. É porque é um altar em ti que está a falar algo, para que aquilo que eu fale seja uma perturbação para ti. Está a ser perceptível? Acabe com a bona. Ei,
hi wena tisaka nghozi. Nyima no byela xihundla a laha evhangeli kalaka nga li koho loko xumeliwa sempre ta ve nghozi. Aleluia, aleluia. A Bíblia nos diz que uma certa feita Paulo e Silas estavam a caminhar. Na porta da cidade havia uma certa jovem. Essa jovem era endemoniada. Quando começa a profetizar, diz que esses são homens que servem a Deus vivo. A Bíblia nos diz em Atos 16 que Paulo, ouvindo aquela moça, começou a ficar perturbado e diz que em nome de Jesus sai. Haviam pessoas que se alimentavam com a adivinhação daquela escrava. Mas porque o altar, o qual estava em chamas na vida de Paulo e Silas, não andava de acordo com o altar que chamava a vida daquela escrava. Aleluia, aleluia. E por isso às vezes louco com um camumé kuni a problema e uya kamuntini. Aí isso kulanga unsuko fama vita na ma problema makasa ko a solução linga kalwe anga unsuka loko lilangu salava ko avase unsuka sikumeka sive ma confusão. Aleluia, aleluia. Em condições normais, quando uma pessoa recebe um profeta, há uma alegria. Mas quando Acabe viu Elias, começou a ficar perturbado e disse que é você que perturba a nação de Israel. Aleluia, aleluia. Entenda a resposta do profeta. Não sou eu, mas se que... Leia verso 17. Leia verso 17. És tu o perturbador de onde? Yeah. Ok. Acabe está a ficar com medo quando vê Elias. Ele diz que é você que está a perturbar Israel. Ele diz que não sou eu. E mano, ela chunga. Lá, kuna anzilo, akuna shihari shashimu está permanecerá. Aleluia, aleluia. Karumanyane anzilo loyo hamba para utakufumela, mas kutave nshilo leshi baleka. Às vezes nzilo loyo hamba para kuveni kuvanakala, mas kutave na shilo shokari shi baleka. Aleluia. Aí o hambi para utisa uma confusão. Só que leshi kalako shinga famelani nzilo lo, shitata. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Se há uma área na tua vida que agora não está a andar porque estás na igreja, saiba que há um altar que se levantou que não vai de acordo com a verdade. Amém? Aleluia. Ele diz que não sou eu. É o teu problema. Não sou eu, é você e a casa do seu pai. Porque deixaram de servir a Deus, começaram a servir os Baalis. Entenda uma coisa, existem Baalis que estão a ser servidos nos corpos dos homens e das mulheres de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. E entenda uma coisa. Quero te dar um código. Se há alguma área agora que você crê que está em Cristo, que você vê que esta área está em falta, procura entender o altar que você levantou nessa área. Aleluia, aleluia. Existem pessoas hoje em dia que até não casam porque há um altar que foi levantado na rua. Amém. A chipinhosa lhe chunga beca altar. Vai ter mile. Como é que você vai casar? Nyema niskhanga. Akuna nsongwane la.
Mas preservativo, não entenda uma coisa, existem altares que estão no contentor do lixo. E as pessoas, quando é pregada a verdade, começam a dizer que não, entenda uma coisa, é um altar que você levantou. E lá houve uma troca, houve um pacto. Altar é um lugar de pactos. Existem pessoas que lançaram altares estão na lixeira de Ulém. E você vai procurar entender por que essa tua vida não anda. E vai dizer que não, é porque o profeta não ora bem, é porque lá não se prega bem. Entenda uma coisa, você é que perdeu o teu altar. Aleluia, aleluia. Elias vai ao povo. Ele diz: até quando vocês andarão a cochear em 2 caminhos? Kuna vakrenti namkhavanga varai mundo. Aleluia. Anenge umwe. Unkerekeni. Un'wanyana umsaveni. Aleluia. Vapapatela andrini ya hosi. A va ku tivi laha va yaka kona. Aleluia, Jesus. Loko ku vuya wata lo hlamusela swivita wa famba. Olha, professor, mas anja o Raimundo Aleluia. Israel havia começado. Entenda, se desde o princípio eu ensino os meus filhos a orarem, a adorarem a Deus, é que há uma semente que eu estou a lançar ali. Não vocês estão entendendo? Israel era um povo que aprendia os 10 mandamentos. Isso aí era para pessoas da primeira. Mas porém, por causa de novo estilo de adoração que havia sido implementado em Israel, todos os profetas estavam lá. Amém? Os únicos profetas que vieram e se estabeleceram em Israel eram profetisas de Azira. Aleluia. Essas profetisas vieram quando Acabe casa com Jezabel. Só que já os profetas de Baal são profetas que permaneciam em Israel, mas porque eram raimundos, não sabiam se estabelecer, caíam lá. Aleluia. Um sacerdócio que está a ser estabelecido no meio evangélico, que não é conhecido por Deus. Aleluia. Se o meu evangelho não vai de acordo com a palavra, mas com a tua vontade, saiba que há um Baalim que eu estou a servir. Aleluia. Aleluia. Entenda. Não é toda a forma de adoração a qual deve ser apreciada. Aleluia. Eu oro em línguas, incomodo muito, mas enquanto você ainda não entende aquilo que é orar em línguas, não procura imitar. Amém? Não estou a te limitar. O meu desejo é que todos aqui orem em línguas. Mas enquanto você ainda não tem conhecimento do que é isso, fique na tua. Aleluia. Espíritos de Baalim operam no meio das pessoas. Por quê? Você vai ver uma pessoa que ora em línguas, mas no final do dia está lá a fofocar, está lá a fazer coisas iníquas. Entenda uma coisa, é um altar que está a ser erguido. Os profetas, eu acredito que eram profetas de Deus que se tornaram profetas de Baal. É porque viam que lá, trabalhando para Jezabel havia salário. Trabalhando para Jezabel havia prestígio. Trabalhando para Jezabel havia aceitação. Porque o povo estava dividido. Aleluia. Aleluia. A igreja hoje em dia está muito dividida. É normal você ver que existem pastores entre si que se agarram, que vocês vêem nas televisões. Sabe por que é aquilo ali? É porque o povo está a andar em 2 caminhos. Existem debates que são construtivos, não nego. Mas existem outras coisas que é o verdadeiro espetáculo entre os Baalins. Aleluia, aleluia. Entenda uma coisa. Elias chama ao povo
Diz que vamos agora até o Monte Carmelo. Entenda uma coisa, Monte Carmelo significa lugar fértil. Não há produção onde não há fertilidade. Aleluia, Jesus. E entenda uma coisa, se alguma área na sua vida que produz coisas iníquas, queira saber que há alguma fertilidade em ti em coisas iníquas. Aleluia, aleluia. Se há alguma área na tua vida que só vai bem quando você está enquadrado em coisas imundas, saiba que é Carmelo, não negamos, é fértil, mas é fértil. Quando a atmosfera não está boa, há alguma perturbação na arena do Espírito. Amém, Jesus? Quer dizer que existem altares que precisam serem transformados em altares de Deus. Vocês estão a entender isso? Vocês estão a entender isso? Existem altares que precisam serem transformados em altares de Deus. Quando o anjo falou com Gideão que ele era varão valoroso, não quer dizer que o altar que havia sido estabelecido na casa dele era um altar de Deus. Vocês estão a entender? Existem altares que estão estabelecidos nas nossas casas, mas não querem dizer que são altares de Deus. O anjo do Senhor, quando fala com Gideão, diz que Gideão, você é um varão valoroso. E Gideão entendia como se o anjo estivesse a lhe escovar. Aleluia. Porque o altar que os pais dele haviam estabelecidos era um altar que bloqueava a visão dele. E por ele não ter entendimento da visão a qual Deus havia estabelecido nele, pensou que o anjo estivesse a mentir para ele. Vocês estão a entender, amados? O anjo do Senhor vai dizer que você é valoroso, mas porém o altar que os pais haviam erguido eram altares dos filisteus, eram altares que se servia a Dagom, que se servia a Baal. Aleluia. E a Bíblia nos diz que quando ele recebeu a palavra de Deus, além de querer entender onde é que eu nasci, onde é que eu cresci, ele quis andar naquilo que Deus lhe falou. Existem altares hoje em dia nas igrejas que foram estabelecidas, as pessoas permanecem lá não porque vê a manifestação de Deus, não. É porque eles nasceram ali. Amém, Jesus? Ah, nada. Epa, quando estou assim, ina, lesione, ina, yavlavula, acho que yavlavula. É porque você foi estabelecido lá, é porque você cresceu lá, e o altar que condiz a sua vida foi conectado lá. Aleluia. Existem destinos que... Ei, Jesus. Será que vou terminar hoje isso? Existem destinos que foram conectados às coisas imundas, não porque as pessoas não têm aproximação com Deus, é porque o altar que eles ativaram lá na rua fala mais alto do que a fé que eles dedicam a Deus. Amém, Jesus? Aleluia, aleluia. E Gideão vai remover todos os altares. Remove por quê? Porque sabe, se é Deus que falou comigo, é porque é Deus que tem que operar em tudo que condiz com a minha vida. Existem pessoas que Deus até pode falar, mas não vão dar a devida atenção porque há alguma coisa que está a falar. Há família que está a falar. Há projetos de sei lá onde, sei lá o que estão a falar. Aleluia. E a Bíblia nos diz que para haver o verdadeiro manifestar de Deus na vida de Gideão, havia necessidade de ele tirar os Baalins. E a Bíblia nos diz que Elias, para mostrar ao povo de Israel que Jeová realmente ainda era Deus, levou-lhes até o lugar fértil. Qual é o lugar fértil na sua vida? Qual é o Carmelo da sua vida? Aleluia, aleluia. Muitas pessoas parecem tímidas, parecem boazinhas,
Parece que não falam quando estão na igreja, mas quando estão lá fora. Não é mesmo a minha voz que soa por aí, ali come brete. Sabe por quê? Porque há um altar que foi estabelecido. Aleluia, aleluia. Você pode ver que eu sou mais tímido que todos aqui. Mas, eu congela, esquembo, as lobongelias. Ok. Sabe por quê? Quando as lobongelias, mas vai aquele ano vai bongelias. É porque um altar que fala lá tem mais peso em relação ao altar que fala aqui. Aleluia, aleluia. Existem pessoas hoje que dizem, epa, mananga. Até nós que somos jovens assim, já ouvimos muitas coisas. Mas quando só logo funiceliwa. Não ouça esse tipo de coisa. Entenda uma coisa, se vocês têm Bíblia, você tem todo o conselho que você precisa ouvir das pessoas. Existem conselhos que nós somente ouvimos para cambiar, para entender aquilo que está escrito aqui. Aleluia. E quando não vai de acordo com aquilo que está escrito aqui, esquece. É um altar que está a clamar. Aleluia. Aleluia. Altares estão estabelecidos no meio das pessoas sem se perceberem. Você ergue um altar somente por falar mal das pessoas. Não é porque você está aqui que te dá o direito de você pensar que é o melhor que todos. Aleluia, Jesus. Existem altares na família que são erguidos por causa da boca. Aleluia. O louco kanwana. Morivala sakwe altar lele ngwaveka kanwana luya. Em vez de o kanwana, o kama demônio ya na operara kaka altar lele nga estabelecerá kanwana. Emaka mone, emaka e Carmelo, lue avula kaka ngwana luya. Amém, Jesus. Aleluia. Existem altares que foram estabelecidos no meio das pessoas. Esses altares estão a chamar, não estão em chama. Enfermidades. Vocês nunca viram pessoas que vão ao hospital porque está a doer ou sei lá a vista e vão cortar o pé? Alava kunyika a maquinina, alava kunyika a maquinina, altar de lá estabelecer. Não sei se você é perceptível nisso. É grande, né? Aleluia! Aleluia! Você estudar aquela uma mensalidade. O olha vai com o angelista, mas quando um bongo não vai lá com ele lá com o TV. É um altar que foi estabelecido no meio da sua caneta. Amém? Aleluia! Existe Deus lá? Não existe Deus. Acabularam, mas é altar no pecado. Amém? Espero ter ajudado alguém. Aleluia. A Bíblia diz: Elias levou o povo, foram para lá, subiram. Sabe, às vezes é bom que vai lava logo não só com os coelhos, deixa operar como os operar com o tum lavanda. Aleluia. Porque lá no nosso campo se licou, bata chuvona só os coelhos ficou. Vocês estão entendendo? Subiram e lava com inguiova. Às vezes penso em mina. Aleluia. É para isso, é coelho. Louco, as coelhos chavas lá. Eles são os coelhos. E está chuvona com a mas louco Jeová eles coelhos. Na co, muita chuvona. Aleluia. 900 homens profeta contra Mumé. Nesse tongo eu não entendo qual era a dimensão, eu não conheço o Carmelo. Mas quero perceber que o monte todo estava rodeado. Banguena lá vai escutar caminho vai cango. Ai, tá chicanzilo lá. Prepararam um bezerro. Todos tinham um bezerro. Aleluia. O problema não é o bezerro. O problema é o fogo que desce e consome o bezerro. Não se está entendendo? Existem bezerros que estão
a pregar essa mesma palavra. O problema não é o número das pessoas que contemplam o bezerro. O problema é o fim do bezerro. Aleluia, Jesus. Os profetas do Baal tinham bezerro. Elias também tinha um. Mas o problema ele estava ali na show. O problema era ele na chitachica, que ele estava ali na show. Aleluia, Jesus. Colocaram, começaram a dançar. Ei, Baal, Chica, Xixanzilo, Xixa. Elias também tipo o irmão do relaxado. Amém, Jesus. Aham. Sabe, quando a cama está maca, vai coar, vai logo, relaxar. Amém, Jesus. Aleluia. E olha o que me leva que vai cango, vai reta. Sabe, a xilolo xinga na squembo, xine xirilo. A xilo, logo xinga na squembo, xina ku khunguvanyeka. Eu nunca me senti tão bem, tanto quanto agora que estabelecemos essa visão. Amém? E nunca reclamei de dinheiro. Não se está entendendo, amados? Elias ficou sentado, esperou. Então começaram das 6 ou das 0 até as 12. Não vai vir belela Baal, com 2 cubos. Algumas coisas em quase resolveram aqueles cubos. Quando as filhas resolveram aquele solo. Aleluia. E nem é solo em qual ele resolverá aquele filho. E solo ele não tem intimidade nesse coimbo. Aleluia. A Bíblia diz que Elias até brincou com ele. Epa, fale um pouco mais alto. Baal é Deus, talvez está ocupado. Aleluia. Quando os mulheres estão ocupados, logo Macau ainda se vai resolver. É que eu direciono do cascoembo, com o altar ele blá com o tongue lá. Aleluia. É que em caminho não está fica. Se coembo, ei, caminho está fica. Então, quando a Bíblia diz que bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não diz que nos abençoará, diz que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Aleluia. Quer dizer que quando as coisas acham que me conheca silo, só que me la cueu até que silo le se singa conheca. Aleluia. Aleluia. Os Baalis começaram a adorar. Quando chegou o meio-dia, você vai caralho. Quando eu nivela o seu caralho, eu não congela. Amém? Escuta o que Elias fez. Quando eles viram que Baal não respondeu, ele primeiro reparou o altar de Deus que eles haviam quebrado no Carmelo. Aleluia. Reparou o altar de Deus que eles haviam quebrado onde? No Carmelo. Existe um altar que foi quebrado na sua vida. O fogo somente irá descer quando esse altar for reparado. Aleluia, Jesus. Existem alguns altares que quebraram-se na inocência. Alguns altares quebraram porque nós queríamos mostrar aos outros que nós também podemos, nós também conseguimos. Alguns altares foram quebrados porque nós queremos mostrar aos outros que nós somos matrecos. Aleluia. Repara, para que o fogo dos céus desça sobre a sua vida, para que o Espírito Santo comece a operar na sua vida, comece a reparar o altar que você quebrou. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Logo cá nascido, deixe vitana capitula wena porque se mencionarile, cá bem no cuchota caria leluto winlawe. E para que o fogo dos céus desça sobre a sua vida, repare esse altar. Amém, Jesus. Aleluia. A Bíblia nos diz por aí, 1 de Reis 13, que um certo jovem profeta foi mandado por Deus. Ele chegou, profetizou pelo altar. Aleluia. Por quê?
o destino das pessoas que estavam em Betel somente iriam ser conectados, ou somente iriam andar se aquele altar ali respondesse à oração dele. A Bíblia diz que quando ele profetizou, o altar quebrou-se ao meio. Existem altares malignos que precisam ser achados. Existem altares de Deus que precisam ser reconstruídos. Aleluia, aleluia. Minha questão é, qual é o altar que está ativo? Altar em chamas. E o altar que te chama, qual é o altar que está conectado ao seu destino? Aleluia, aleluia. O tempo já nos foge. Acredito que iremos terminar no outro dia esse assunto. Porque tenho muitas coisas por falar acerca de altares. Aleluia. Amém. Podemos deixar isso para domingo. Podemos deixar isso para domingo. Mas coloque-se de pé. Comece a refletir um pouco. Qual é a área da sua vida que não está a andar? Você pode se levantar, querer fazer coisas para Deus, mas no fundo existe área na sua vida que está a clamar por reparo. Você pode se levantar, querer estabelecer algo, querer fazer alguma coisa. E nós, quando vimos, aplaudimos isso, mas no fundo você sabe que há algo aqui que não está bom. É um altar que foi estabelecido. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. No domingo irei aprofundar muito mais esse sistema, esse esquema. Mas eu quero te convidar agora você a orar. Quebrar qualquer que seja o altar que você ergueu, sem conhecimento, na inocência. Diga, Senhor, eu comecei isso aqui na inocência. Não sabia que irá comprometer a minha vida um dia. Amém, Jesus? Aleluia. Existem pessoas hoje em dia que estão a viver uma pobreza absoluta porque um dia tomaram coisas das outras pessoas. Se você saber, quando você tomou aquilo ali, você ergueu um altar de pobreza na sua vida. Existem pessoas que às vezes ergueu-se um altar ainda no ventre. Aleluia. Sua mãe sofreu rejeição. Foi insultada porque carregou você. E sem você saber, levantou-se um altar ali. Amém, Jesus? Aleluia. Você precisa orar, quebrar esse espírito. Muitas das vezes pessoas que são assim, carregam um espírito de rejeição profunda. Você nem sabia, mas porque ergueu-se esse altar ali. Amém, Jesus? Aleluia. Então comece a orar. Quebra, em nome de Jesus, aqueles altares que você tem conhecimento de que existem. Aqueles que você não tem conhecimento, mas ergueste numa pura inocência. Comece a quebrar. Não estamos a tratar coisas sérias. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Comece a orar, comece a orar, comece a orar. Ergue a sua voz. Quebra todo o altar que foi erguido na sua vida, na sua família. Quebra todo o altar que foi erguido, que está a comprometer o seu destino, que está a comprometer a sua vida sentimental, a sua saúde, que está a comprometer a tua vida acadêmica, que está a comprometer a tua vida profissional. Comece a quebrar em nome de Jesus. Ore, 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 ore. Ore, quebre essas forças. Ore, quebre esse poder imundo que está a oprimir a tua vida. Ore, quebra toda essa orientação demoníaca em nome de Jesus. Rei da glória, poderoso, eterno Deus. Em teu nome, Senhor, ó Pai Santo, nós chegamos, Senhor, a Ti. Pedindo, Senhor, ó Pai Santo, o Seu mover sobre nós. O Senhor nos deu autoridade, sim, nós usamos neste momento
quebrando toda a força, todo o poder imundo que está a comprometer os nossos destinos, quebrando todo o agir impuro que está a comprometer os nossos destinos, em nome de Jesus. Oh, Shakatabagaluia, Manegoza Pakatayanese, Legetolarabasicantolianda, Lebekataya Gosia Kante, Ramanekozia Taya Andigose, Mandele Salabakayane, Leprosia Canteleria Conce, Leprocotala Manecotia Cancitelea, Maneco Salabakai, em nome de Jesus Cristo. Todo altar que compromete, Senhor, a vida do seu povo, a vida dos seus filhos, em nome de Jesus Cristo, eu oro e contrario, quebro toda barreira, quebro todo espírito imundo, quebro toda orientação demoníaca, em nome de Jesus Cristo, toda força contrária que carregaram, Senhor, ó Pai Santo, ainda no ventre, toda força imunda que carregaram, Senhor, ó Pai Santo, nos remédios tradicionais, eu declaro